Nesse processo todo, enquanto Bacon se preparava, buscava o seu caminho na arte, o mundo atravessava momentos trevosos, com feminicídios, antissemitismo, racismo, xenofobia, homofobia, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nada fácil. Não é que ele reproduzisse em suas obras cenas de guerra, horror, fome, miséria. Não é isso. Ele pintava o próprio horror, o grito que vinha das entranhas, a dor, a tragédia, a barbárie na essência, na alma. Então pensemos um pouquinho. Além da infância conturbada, violenta, a morte das irmãs, da juventude perturbada, a ilegalidade do homossexualismo que representava um constante perigo, o mundo era hostil demais, um terreno minado que culmina em guerra. Por conta da asma, ele não chegou a ir para o fronte, mas atuou na defesa civil enquanto Londres sofreu os bombardeios. Aos 35 anos, Bacon estava doente, deprimido, no fundo do poço. Aos 35 anos, porque muitas pessoas se sentem fracassadas, destruídas aos 35 anos. E isso pode ser inspirador, porque ele reagiu e produziu o que foi um divisor de águas, tanto na vida quanto na carreira, marcando 1944 como o começo de tudo da sua carreira. Com o quê? Com esse tríptico, que é um conjunto de 3 obras. 3 estudos para figuras na base de uma crucificação. Foi pintado em 1944 e apresentado em 1945. Nesse momento, o mundo já estava tomando conhecimento das atrocidades cometidas na guerra. Já chegavam as primeiras fotografias dos campos de concentração. E Francis Bacon apresenta feras grotescamente deformadas, com as bocas abertas, com uma estética surrealista, sobre um fundo plano e manchado. Provavelmente um reflexo daqueles tempos, aliados aos seus próprios medos e demônios. Claro que a maioria detestou, bem indigesto, mas sabiam que estavam diante de algo novo, diferente, revolucionário. O crítico de arte John Russell disse em 1971: existe a pintura na Inglaterra antes e depois dos 3 estudos. Olha o peso disso. E o que você achou? O que você sentiu? Indigesto? Impactante? Mas não fuja não. Vamos dar uma breve analisada na obra e observar as citações? Observe o fundo plano com manchas e linhas que geometrizam o espaço, gerando uma sensação de limite de espaço, um aprisionamento bastante recorrente nas obras de Bacon. Veja se você localiza o crucifixo na obra. Olha bem. Não? Nada? Não há crucifixo. A crítica Jean Clair perguntou a Bacon o que matança, cenas de açougue, carne mutilada tinham a ver com crucificação. E ele responde: é tudo o que a crucificação era. Não,
E agora? Bacon considerava estes como estudos para uma obra posterior e chamava essas figuras de fúrias, que são criaturas grotescas da mitologia grega que vivem nas profundezas do Tártaro, atormentando as almas dos pecadores. Segundo o crítico Hugo Davis, a primeira figura à esquerda é a mais próxima de ser um humano. Parece estar de luto. Vamos ver? Observe a cabeça com cabelos ruivos. E o que será essa forma nos ombros que parece meio que um coração estilizado? Olha a base, parece estar derretendo, que pode nos remeter à obra A Persistência da Memória de Salvador Dalí, que aliás foi produzida antes, em 1931. Na segunda obra, a central, o próprio artista disse que a boca veio de uma mulher ferida do filme O Encouraçado Potemkin. E esta venda nos olhos é uma referência à obra O Escárnio de Cristo, do pintor alemão Matthias Grunewald, onde Jesus era ridicularizado, zombavam dele. Essa terceira figura já havia aparecido em outra obra. Observe o corpo mutilado, orelha e boca humana. Há quem veja a boca gritante e um boi no pasto prestes a ser abatido. Seja o que for, é o retrato do horror. São pinturas produzidas em 3 semanas sobre placas de compensado, porque Bacon não tinha dinheiro para comprar telas em meio à guerra. Em 1944, Londres sofreu ataques de foguete V2 sem nenhum aviso. Pensa na situação. Pinturas e obras de arte em geral, produzidas em períodos e lugares de conflitos, não podem ser bonitas, suaves, angelicais. Não tem como. A arte reflete o seu tempo, a sua história. A arte é uma ferramenta de luta. Se você não viu, eu recomendo que você veja o conteúdo que postei sobre arte degenerada, como isso aconteceu. Eu vou deixar o link na descrição para você.